Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Estamos na lição de número 4 e a proposta neste vídeo é fazer a introdução conforme a página 22 e 23 de nossa revista. O texto vai apresentar a ideia de que a realidade dos cristãos nos tempos bíblicos era muito diferente da nossa. Enquanto hoje, no Brasil, há uma certa liberdade religiosa, os primeiros cristãos enfrentavam perseguições constantes. E essas perseguições não eram exceções, mas fazia parte do cotidiano da igreja primitiva, como evidenciado no livro de Atos dos Apóstolos. Os principais temas tratados neste livro, a partir inclusive das lições extraídas dos textos bíblicos, como Atos capítulo 5 do versículo 17 a 42, Atos 6 do versículo 8 até o 15, Atos 7 do 57 a 60 e Atos 12 do 1 ao 25, vai destacar alguns temas sobre estes textos mencionados. Quais são os principais temas que a gente verifica? O crescimento da igreja. Mesmo sob perseguição, o evangelho ele se espalha, é o que a gente aprende. Uma outra coisa importante a ser destacada é a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai capacitando os apóstolos e guiando toda a igreja. Mas, além disto, não podemos deixar de falar sobre os desafios e perseguições que são enfrentadas com fé e coragem. E menciona em meio às perseguições, as viagens missionárias, que são as maneiras de propagar o evangelho além de Jerusalém. Em relação à perseguição, ela é apresentada não como um obstáculo que parou a igreja, mas como um combustível que impulsionou a fé e a missão. Quando a gente vai para a página de número 22, você vai observar que a realidade da fé estava sob ataque. E, particularmente, você já sentiu vergonha ou medo de expressar sua fé? Talvez não agora, nesse contexto onde o grupo chamado evangélico cresceu sobremaneira. Mas quem sabe você é um crente desde a década de 80, 90, e naquele período, vez ou outra, o crente era motivo de chacota. E você, já teve alguma vergonha ou medo de expressar sua fé? Nos dias atuais, a gente vê que há essa liberdade religiosa, sendo que, quando a gente se reporta nos dias de Atos dos Apóstolos, não era vergonha. A pessoa não passava algo semelhante a isto. Ah, eu estou envergonhado de falar sobre minha fé. Pelo contrário, o que era? Era risco de vida. Ser cristão implicava em ser morto pelo Império Romano. Quando Paulo fala se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, é no contexto de perseguição. Hoje, de repente, alguém olhe para algumas comunidades cristãs, algumas igrejas, e veja um certo, entre aspas, glamour na função pastoral. E ela brilha os olhos de tal maneira que vai dizer assim: ah, eu desejo um ministério pastoral porque é glamuroso. Eu vejo o pastor lá na frente falando, pregando, que coisa linda. Mas naquela época, o contexto era de perseguição. Por isso que aquele que desejava o episcopado estava escolhendo uma obra sobre o modo excelente. Mas aquele contexto era realmente de perseguição, até porque o Império Romano imperava naquele, naquele mundo até então conhecido. Agora, eles seguiam a Cristo mesmo sabendo do preço. A gente precisa pensar.
nisto também. Nós temos aqui exemplos de Pedro e os apóstolos que foram presos justamente por pregar a palavra de Deus. E qual foi a motivação das autoridades? Medo de perder o status e os benefícios da religião da época, porque o Império Romano permitia, por exemplo, que os líderes judaicos mantivessem as suas religiões, digo a sua religião, as suas tradições, etc. e tal. Mas eles tinham medo de perder, e isso fez com que acabasse perseguindo os cristãos. Mas quantas vezes nós deixamos de testemunhar por medo de perder algo? Ah, não vou testemunhar porque eu posso perder uma amizade. Eu posso perder, de repente, uma oportunidade. Afinal de contas, como que vai ficar a nossa imagem? Mas a gente aprende com o livro de Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo capacita e dá coragem para que as pessoas continuem a pregar, a proclamar o Evangelho, a ser testemunha de Jesus. Nós temos um exemplo adicional, que é o Estevão. Estevão, ele era cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e ele falou com ousadia até no final da sua vida. O que que a gente aprende com isso, meus irmãos? Que não é sobre ser forte por si mesmo, mas ser cheio do Espírito Santo para suportar as lutas, para suportar as aflições, para suportar as perseguições. Nós temos no livro de Atos, para você ter uma ideia, a perseverança dos fiéis. Depois de serem açoitados, saíram alegres para serem considerados dignos de sofrer pelo Evangelho. E o que que a gente aprende com isto? Ora, a nossa fé deve permanecer firme mesmo diante das dificuldades. O mundo pode tentar nos calar, mas a missão continua. E qual é o nosso papel hoje, como cristãos? Somos convidados a viver uma vida de fé, a uma fé corajosa, mas não uma fé petulante, porque o Espírito Santo atua e nos fortalece. O Espírito Santo habita na vida do crente. As perseguições mudaram de forma, mas o desafio de permanecer fiel continua. Que você possa compartilhar sua fé com uma pessoa, mesmo que isto lhe custe um certo desconforto, e você possa orar por cristãos que estão sendo perseguidos ao redor do mundo. Se você quiser mais informações, conforme foi colocado e fez menção aqui, nós temos a missão Portas Abertas, www.portasabertas.org.br, onde você vai ter, sem dúvida alguma, mais informações sobre as perseguições ao redor do mundo. Fiquemos com essa breve introdução para não necessariamente o seu deleite, mas a sua informação, para o seu conhecimento e para que você possa orar um pouco diante de Deus, falar com Deus e colocar estas coisas tratadas aqui diante dele em oração. Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida.